Glória a Deus, queridos. Como é que vocês estão? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos no nosso segundo dia aí, dia 2, caminhos retos, falando um pouquinho sobre Ebed-Meleque. Para quem não sabe, estamos passeando dentro do livro de Provérbios, dando o nome da semana, a Semana da Sabedoria Silenciosa, contando a história de Ebed-Meleque, que fica no livro de Jeremias 38, 7 ao 13 e capítulo 39, 15 ao 18. Quando a gente conta a história de Ebed-Meleque, o etíope, a gente entende o quê? Que esse homem, ele não tinha status, ele não tinha poder, mas ele mudou o destino de uma geração. Ele confiou em Deus porque ele teve coragem de andar reto. E estar nessa disposição nos dias de hoje é bem complicado, porque a gente entende que coragem, é a ponto de você chegar na presença do rei e falar com ele, precisa ser muito corajoso. E, meus irmãos, falar sobre esse tema é básico, mas ele faz toda a diferença na nossa vida hoje espiritual, porque caminhar com Deus é você ter confiança, é você ter fé, é você ter coragem. E eu sei que não é fácil, porque o mundo ele está cheio de atalhos, de vozes que tentam desviar, né, até mesmo nos tirar da presença do Senhor, do nosso Pai, que chama a todo momento a estar nos caminhos retos. Mas aquele que é reto e firme, ele não se deixa se dobrar pelo medo, ou até mesmo pelo preconceito ou pela dúvida. Então eu quero hoje que você abra o seu coração para ouvir a história de um homem que, apesar de ser um estrangeiro, um servo, né? Um servo, um homem sem poder, um homem sem posição, um homem que confiou no Senhor, mas decidiu agir com coragem. E esse homem, eu já falei o nome para vocês, né? Ebed-Meleque. Ebed-Meleque, eu entendo que a Bíblia explica que Jerusalém estava num tempo de muita crise e confusão. E Jeremias, o profeta de Deus, estava preso, estava jogado numa cisterna, estava ali condenado à situação de morte, né? Parecia até impossível naquele momento ele sair da onde ele estava, uma situação desesperadora, mas Ebed-Meleque não se calou. Ele não ficou de braços cruzados. Ele se levantou e a voz foi até ao rei, pedir a libertação daquele homem de Deus, né, o profeta Jeremias. Então ele teve que ir até o rei. Mesmo não sendo ninguém, ele teve coragem, ele teve ali correndo riscos, mas ele foi. Eu entendo que isso é um grande exemplo para nós nos dias de hoje, porque quantas vezes, irmãos, Deus ele está nos chamando para agir, para falar, para defender o que é justo. Mas andar reto hoje, as pessoas estão abrindo mão por medo, o silêncio da acomodação, ele tem falado mais alto, não é verdade? Então, mas Deus, ele não quer que a gente fique assim. Ele quer que a gente confie nele, ele quer que a gente esteja pronto para abrir o nosso entendimento. Provérbios 3,15, o qual foi citado aqui, lá no início, a palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribe o teu próprio entendimento. Eu entendo que significa que os caminhos não são fáceis, não é lógico. No meu entendimento, mas na amplitude, eu preciso o quê? Eu preciso abrir o meu entendimento, entender que o mundo ele não traz nenhum tipo de situação que possa me dar fé e acreditar que a obediência ela me fará ficar no caminho reto. Porque o mundo ele transgride muito, o mundo ele traz muitas dúvidas.
Eu digo o mundo de uma forma geral. Então, Ebed-Meleque nos ensina que o caminho reto pode exigir coragem. E ele era um etíope, era um estrangeiro e talvez até desprezado, mas Deus o levantou para salvar Jeremias, para cumprir um propósito divino. E Deus honrou, sabe? Deus honrou porque os que confiam também agem. E Deus, ele não olha para a posição social, raça ou passado. Ele vai olhar para o coração dos que confiam nele. Por quê? Porque quem está à disposição aí reconhece o poder de Deus, pode ter certeza que Deus honra. E hoje eu desafio você a pensar onde Deus tem te chamado para você andar reto. Hoje eu desafio você a verdadeiramente a olhar para você, onde você tem pedido para Deus confiar, né? Em o que você tem pedido para Deus, o que verdadeiramente você tem pedido. Hoje eu quero te desafiar onde Ele tem te pedido para você confiar. E mesmo que não faça sentido isso que eu estou te falando, mesmo que pareça difícil, sabe? Onde Ele está esperando você, você precisa levantar sua voz e agir, sabe? Ser mais corajoso, não é verdade? Então Deus está falando, filho, filha, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus e eu estou contigo. E eu não vou te fazer fraco em meio à tempestade, mas eu vou te dar coragem. Eu vou te levantar, porque eu sou o Deus dos humildes e também capacito aqueles que se entregam. Então, o mesmo Espírito que encheu Ebed-Meleque, ele está aí com você. Você pode até não ter título, sabe? Nem posições. Ontem eu falei sobre um texto qual nos desafiou ali a falar sobre uma pessoa que não era uma pessoa tão conhecida. E hoje estou falando de outra pessoa. Sabe por quê? Porque Deus está levantando pessoas do anonimato para trazer nomes a elas. O Espírito Santo, ele nos dá a sabedoria para sermos canais de bênçãos, porque Deus é justiça e transformação. Então, Deus está pedindo para mim e para você hoje, meu amado, minha amada irmã. Aonde você estiver, confie no Senhor com todo o seu coração. Não se apoie no entendimento humano, mas sim em Deus, porque Deus, ele cumpre todas as suas promessas. E eu quero orar, sabe, agora, pedindo ao Senhor que encha você de coragem, de fé, para que você seja um Ebed-Meleque na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, para que você seja um instrumento de justiça, um defensor, uma defensora da verdade, um exemplo de confiança e retidão. Às vezes a gente fala, meu Deus, quantas vezes eu estou em meio a situações e meu coração não tem andado contigo, porque eu não tenho tido tempo, eu não tenho tido a fé que muitos aí têm, eu não tenho confiado no Senhor, eu não tenho tido coragem para agir, eu não tenho vencido por falta de ânimo, até mesmo porque eu tenho medo de me levantar. Ah, Senhor, eu preciso ser um Ebed-Meleque, mas eu não consigo, Senhor, por causa da injustiça, que tem sido demais. Aí você começa a se olhar no espelho e falar: Senhor, a que ponto eu cheguei? Aonde é que eu estou? Por que que eu estou assim? Porque aonde eu quero chegar? Eu quero dizer para você que quando o Senhor, ele fortalece a sua fé, ele também está dizendo que você precisa andar reto, que você precisa ter coragem para defender o que é justo. Mesmo que isso te custe algo, Deus, ele está te dizendo que você é um servo, que você é como Ebed-Meleque, sabe? Muitas vezes a gente não identifica a nossa vida porque a gente precisa confiar mais em Deus, agir com mais coragem, ser no trabalho como a gente às vezes é em casa ou na igreja, e não ser uma pessoa boa no trabalho e ser ruim em casa, e ser uma pessoa tão boazinha na igreja e às vezes ser uma pessoa
horrível dentro de casa, porque tem pessoas que são assim, eu tenho vários relatos, e eu fico muito triste com isso. Porque quando a gente entende fielmente sobre a presença de uma pessoa que quer andar reta, que ela mesma ela tem parado no meio do caminho, para ela não trazer tantas coisas do passado em meio à jornada dela, ela precisa o quê? Ela precisa somente de ajuda. As pessoas estão tão cansadas que não tem tempo mais de pensar muito, sabe? As pessoas estão cansadas. Essa semana da sabedoria silenciosa, ela vem para nos ensinar, sabe, que a gente está vivendo em um mundo em que as pessoas vivem se confrontando, vivem sem ânimo, vivem desanimadas, sem ter forças para continuar lutando. E o Senhor pede somente para a gente confiar nele de todo o nosso coração, para que a gente não estribe o nosso próprio entendimento. E Deus, Ele quer que nós estejamos prontos a todo momento para que nós venhamos eh, ser firmes nele. Não só no que nós estamos sendo chamados, mas sim pela coragem de nós sermos filhos de Deus. Sabe? É um tempo de grande crise, de perigo, de situações que a gente vive, mas nós não estamos como Jeremias dentro da cisterna ainda, né? Porque, pelo que eu estou vendo aí, vão perseguir muitos os cristãos. E a gente precisa o quê? Estar preparado mentalmente. Ah, mas eu não fiz nada para sofrer tanto. Mas o chamado do servo fiel, infelizmente, a Bíblia relata que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus foi o Filho de Deus que tirou o pecado do mundo, sofreu tanto, mas ele continuou com uma fé inabalável e um coração que não se conformava com a injustiça. Sabe, a gente precisa aprender através dessa lição de Ebed-Meleque situações poderosas que a gente pode levar para o nosso coração. Um homem estrangeiro, servo, mas a sua confiança estava em Deus e ele agiu com ousadia. Ele teve o seu caminho reto e para isso nós temos que ter coragem para continuar. Não adianta eu dizer que eu sou crente e eu desistir no meio do caminho. Eu sei que muitas pessoas aqui já fizeram isso. Ah, eu não desisti não, mas a fé se esfria. Nem todo mundo fica um crente quente em todo o tempo, né? Às vezes tem dia que a gente não tá morno, mas a gente está frio. Por quê? Porque nem todo dia a gente está perfeito. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, para que você não se perca no meio do caminho. E Deus, ele honra, sabe, os que confiam nele, porque ele age enquanto você trabalha para ele. Então, por causa da fé e a ação de Ebed-Meleque, Jeremias foi salvo. Isso foi mostrado que Deus, ele levanta os humildes para cumprir os seus propósitos. E Deus está buscando Ebed-Meleques. Deus está buscando pessoas para que venham se levantar. E Deus não está buscando pessoas com posições sociais, não. Eu tenho falado isso aqui várias vezes. Deus está buscando pessoas humildes, pessoas que têm um coração de ousadia, mas que verdadeiramente identifique, identifique-se com o Espírito Santo para que possa agir com coragem, segundo a vontade de Deus. Então Deus, ele quer descrição, sabe? Deus quer que você seja uma pessoa mais humilde, sabe? Às vezes a gente fica tão sem entender, sem entender até o porquê que algumas coisas acontecem. Mas Deus nos explica que a importância de passar pelo processo é também entender que a fé e a confiança nele não podem parar. Eu imagino esse estrangeiro tirando um profeta de dentro da cisterna. Às vezes o que Deus tem para a sua vida, eu falo isso às vezes porque isso não é todas as vezes que acontece, né? Deus usa alguém lá de longe para poder trabalhar dentro do seu coração.
do que o que está dentro da sua casa. E a disposição para você deixar Deus trabalhar, ela precisa estar o quê? Ela precisa estar muito grande, porque a indisposição representa o não agir do Senhor, sabe? Representa você ficar parado diante da injustiça. Então eu quero que você reflita sobre as coisas que você tem ficado parada com medo de agir. Por onde quer que você tem, tem andado, muitas vezes você tem pedido para Deus agir com fé, mas você não tem feito conforme aquilo que Deus tem trago para a sua vida. E eu quero trazer uma palavra profética. Deus está levantando homens e mulheres de coragem, de fé, mesmo no anonimato, prontos para mudar o destino de suas famílias, igrejas e talvez cidades e até mesmo países. Porque Deus, ele não quer status, mas ele tem a unção do Espírito Santo para capacitar. Então levante-se com ousadia, confie no Senhor e somente ande reto. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, neste momento, para que o Senhor venha nos ajudar a andar reto, no agir com fé, para que nós possamos, Pai, mesmo em passos pequenos, mas possamos demonstrar confiança em Ti. Senhor, nos orienta, Senhor. Senhor, nos capacita ainda mais para que possamos estar firmes na promessa do Senhor. Não quero aqui, Senhor, estar, Senhor, pronta para outras situações que muitas vezes a gente fica tão aflitos, Pai, mas queremos estar prontos para decisões que o Senhor tem para nós. Senhor, nos dê fé, nos ensine a não vacilar, Senhor. Coragem para enfrentar as tempestades. Muitas vezes somos levantados como Ebed-Meleques, mas nós não entendemos a instrução do Teu Espírito Santo por muitas vezes as distrações nos tirar do caminho certo. Então, Senhor, nos enche o nosso coração com Teu Espírito Santo, nos guia, nos fortalece, para que possamos confiar mais no Senhor e que todo o nosso coração possa se apoiar, Senhor, não no nosso entendimento, mas em Ti, Pai, nos entregando nossos caminhos nas Tuas mãos, para que o Senhor possa, Senhor, estar dirigindo os nossos passos. Senhor, tira, arranca o medo, a dúvida, até mesmo o desânimo, e nos dê ousadia para falar, para agir, para defender o que é justo mesmo quando tudo está, Senhor, parecendo que a gente vai desistir, ou mesmo quando o mundo quer nos aprisionar, mas que sejamos canais de justiça, da tua paz, do teu amor, para sermos impulsionados diariamente, para andar sempre retos diante do Senhor. Que o Senhor venha nos encher com teu fogo, Espírito Santo, reavivando a nossa fé, a nossa paixão pelo Senhor. E que a nossa vida seja testemunho vivo de fidelidade e de amor. E nós colocamos em tuas mãos, confiantes, em nome de Jesus, que o Senhor é o nosso libertador. E nós oramos e clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, com toda sorte de bênção. E aprenda uma coisa: Ebed-Meleque nos ensina muito sobre cada situação, para que possamos estar alinhados à vontade do Senhor, avivados no mesmo em meio ao deserto, né? Um servo estrangeiro, um homem que teve compaixão, mas teve coragem, foi falar com o rei Sedequias para pedir permissão para resgatar Jeremias. Então, que você, com a permissão, em nome de Jesus, com a permissão de Sedequias, que era o rei, você que é Ebed-Meleque, possa organizar uma operação de resgate, usando as cordas e trapos para retirar Jeremias das cisternas. Quantos Jeremias estão presos em cisternas? Que você possa ser um Ebed-Meleque, Recamanahassu decanta, para honrar,
ser honrado através da sua ação, garantindo a sua sobrevivência quando Jerusalém cair, que muitas vezes é a nossa fé, é o nosso estado emocional, é muitas situações que nós passamos. Que você possa ter coragem, que em meio à adversidade, mesmo sem status que você tem enfrentado, mas que o rei hoje, possa nos defender, assim como ele defendeu o profeta, que a nossa fé possa ser estabelecida através da nossa confiança em Deus, que nós possamos agir não confiando no homem, mas sim no Senhor, e não por medo, mas por fé, porque a justiça e misericórdia, muitas vezes, ela é movida pela compaixão que Deus nos mostra todos os dias. Amém? Deus possa, em nome de Jesus, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus possa manifestar a glória dele sobre a tua vida. E lembre-se, Deus capacita o improvável para o provável. Um escravo, um empregado no palácio real para uma etnia etíope, para uma etnia etíope, e uma grande história a ser movida e uma geração a ser resgatada. Deus é fiel através deste homem. Deus possa te dar, em nome de Jesus, grandes livramentos no dia de hoje. Compartilhe esse vídeo, curta, comente para que mais pessoas aí possam ser edificadas na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Entenda que Deus, ele usa quem ele quer, independentemente da raça, origem ou posição social. Amém? Que Deus possa mostrar para você coisas grandes, que você possa ser levantado, que você, mesmo sendo uma pessoa comum, mas que Deus possa fazer os grandes feitos. Apenas confie para que Deus possa agir. Amém? Deus abençoe e fique com Deus.